Senhoras e senhores, em todo o Brasil, presta atenção. Tarcísio se manifesta sobre candidatura de Flávio Bolsonaro. Para o governador de São Paulo, o senador assume uma missão importante que envolve discutir os rumos do país. É aqui que o Centrão infarta, meus amores. É aqui que o filho chora e a mãe não vê. Exatamente o Tarcísio de Freitas, que estava até caladinho, né? Já estava tendo, olha aqui, ó, muita cobrança e gente pegando o Tarcísio pelas cuecas, tá? Tarcísio rompe o silêncio sobre pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Tem o vídeo, mas olha aqui. Aqui, ó. Tarcísio evita a imprensa e silencia sobre a candidatura de Flávio Bolsonaro. Só que o menino resolveu falar. E agora, meus queridos, é a hora da gente não atacar mais Tarcísio. Ele não é um alvo, tá bem? Ele não é um alvo, agora ele é um aliado da candidatura de Flávio Bolsonaro, tá? Pra mim, o Tarcísio é um bom governador. Tô junto, viu, Tarcísio, pela sua reeleição em São Paulo, tá bem? Só não conte comigo, tá? Para ser candidato à presidência da República. Só se tiver o apoio aí do nosso querido Jair Messias Bolsonaro. Mas, como isso não é possível, a candidatura, gente, do Flávio Bolsonaro para o desespero do Centrão e para o infarto da petezada, ela é irreversível. Exatamente, a direita tem candidato. Não é esse negócio de postulante. Claro, é uma pré-candidatura, não dá pra falar que ele é candidato, né? Mas a direita tem pré-candidato à presidência da República. E eu vou trazer aqui as falas do Tarcísio de Freitas para você ligado aqui comigo no canal Abordo Notícias. Que era, não era assim? O Flávio Bolsonaro disse há pouco que a candidatura dele é irreversível e que o sobrenome dele seria uma vantagem em relação a uma possível candidatura do senhor à presidência da República. O senhor deve apoiar? Olha só, nós, como foi amplamente noticiado, e o próprio Flávio falou isso, ele esteve comigo na sexta-feira passada, nós conversamos sobre isso. O presidente Bolsonaro, que é uma pessoa que eu respeito muito, e sempre disse que eu ia ser leal ao Bolsonaro, que eu sou grato ao Bolsonaro, eu tenho essa lealdade, é inegociável. Ele disse, o Flávio, da escolha que o Bolsonaro fez pelo nome dele, e é isso, o Flávio vai contar com a gente. O Flávio tem uma grande responsabilidade a partir de agora, ele se junta a outros grandes nomes da oposição que já colocaram seus nomes à disposição. A gente tem o Romeu Zema, a gente tem o Ronaldo Caiado, acho que outros nomes vão aparecer, a gente pode ter aí o Ratinho Júnior, todos extremamente qualificados, e a responsabilidade que recai sobre os ombros dele agora é discutir o futuro do Brasil, é estabelecer um plano de consenso que pense, que olhe aí o futuro do nosso país. A gente tem que discutir as razões do atraso do Brasil e por que por vezes, a gente fica para trás. Durante muitos anos, a gente deixou de pensar o futuro, deixou de fazer um planejamento de longo prazo. Talvez, na história recente, a gente só tenha o registro de um planejamento de longo prazo, de fato, no plano real. Então faz muito tempo que não se pensa o Brasil de forma estrutural. E isso tem feito com que o Brasil tenha ficado para trás. A gente está estagnando. Se você comparar o crescimento do Brasil com o de outros países, principalmente renda per capita, você vai ver que o Brasil está ficando para trás. E nos últimos 40 anos, a gente se deparou com muitas crises, mais crises do que os nossos pares, mais crises do que outros países e às vezes crises severas. E a gente tem que se perguntar por que isso acontece. Uma das razões é, de fato, um problema de liderança, um problema de falta de liderança, e a gente precisa reconectar a liderança com a população, com a sociedade. É um desafio adicional reconectar a liderança com a sociedade nos tempos de hoje, onde você tem uma questão de mediatização, e a gente precisa, de fato, aproximar as lideranças das famílias, aproximar as lideranças. Muito bem, e o Tarcísio segue, com o seu discurso aí, mas deixando bem claro o apoio, a honra, que ele tem por Jair Messias Bolsonaro e declarando apoio aí ao Flávio Bolsonaro como candidato à presidência da República, até aqui pré-candidato. Tarcísio reafirma lealdade a Bolsonaro e diz que dará suporte
para Flávio. O governador de São Paulo disse que senador terá grande responsabilidade em pensar o futuro do Brasil. É aqui que o filho chora e a mãe não vê, não é? E se vê, a mamãe não pode fazer nada pelo menino, né? Então, o querido governador do estado de São Paulo, conforme o próprio Flávio já falou isso, mas nós, governador, gostaríamos de ver o seu posicionamento. Eu até penso que o anúncio da candidatura do Flávio Bolsonaro deveria ter sido ladeado por Vossa Excelência, né? Um encontro aí entre os dois para esse anúncio, mas tudo bem. De uma certa forma, né? Não querendo menosprezar Tarcísio de Freitas, obviamente que a família Bolsonaro não precisaria disso como marketing, né? Seria só uma questão ali para tirar qualquer motivo de rusga, para deixar bem claro o que o senador afirmou agora, depois do que de 4 ou 5 dias, aí está então o governador reafirmando aquilo que o senador Flávio Bolsonaro disse. Tarcísio reafirma a lealdade a Bolsonaro e diz que vai dar aí todo o suporte para o senador Flávio Bolsonaro. Para alguns, né, que ainda imaginavam, não, o Tarcísio vai trair o Bolsonaro, vai trair o Flávio, vai iniciar Tem gente que não entende o que a gente fala, tá bem? Desculpe eu parar aqui, é porque quando o comentário é pertinente, até para deixar as coisas claras, eu vou falar, tá bem? Ó, você fala para não atacar Tarcísio. E depois disso, não conte comigo para votar para você como presidente da República. Você acha que Tarcísio é um traidor? O indicado de Bolsonaro é Flávio. Ô, Eliane, por favor, Eliane. Vamos ser pelo menos um pouquinho inteligente, tá bem? Eu disse, é hora de parar de atacar o Tarcísio. Ele não é candidato. Você não ouviu eu falar isso, não? Ele não é candidato. O candidato é o Flávio. Eu disse, Tarcísio, conte comigo para te apoiar como governador. Agora, como candidato à presidência, não conte comigo. Vai que esse Tarcísio resolve peitar uma candidatura aí. Entendeu? O que eu disse e o que eu deixei bem claro é, se o Bolsonaro apoiasse o Tarcísio seria o nosso candidato. Agora, já que não, é o Flávio. E pronto, acabou. É página virada. Eu até não acredito que o Tarcísio seja tão tonto ao ponto de deixar a vitória que ele já tem, né, quase que garantida, a reeleição, para tentar uma candidatura contra os Bolsonaros. Não é isso que eu disse não, ô Eliana. Você entendeu totalmente errado. Eu sei que o candidato é o Flávio. Eu disse para nós pararmos de atacar, não temos por que atacar mais Tarcísio. Ele não é aquele cara que o sistema estava querendo empurrar a goela abaixo mais, né? Pelo menos ele não assume esse papel. Que o sistema quer ele, a gente sabe, que o STF, que o Centrão quer Tarcísio, a gente sabe. O chororô se instaurou. Inclusive já é o tema aqui do nosso próprio, já é o tema aqui que a gente vai dar sequência, né? Olha aí, após encontro, líderes do Centrão evitam apoio imediato à pré-candidatura de Flávio. Ô, gente, eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende. Eu deixei bem claro, nem precisava ficar repetindo a minha fala, tá bem? E como eu disse, às vezes os comentários de vocês me fazem falar não para atacá-los, mas é a mensagem, não a pessoa, tá bom? Não tem esse negócio, você entendeu tudo errado e tomara que seja só você. Mas eu refiz aí para vocês entenderem o que eu quis dizer. Por favor, né, gente? Vamos prestar mais um pouco atenção também no que a gente fala, né? Vamos tentar ouvir um pouquinho, interpretar. Por que o Gordinho falou? Pelo amor de Deus, deixei bem claro, né, na minha fala, não tinha dúvida nenhuma na minha fala. Pelo amor de Deus. Após o encontro, líderes do Centrão evitam apoio imediato à pré-candidatura de Flávio. É a matéria do portal Metrópolis. Olha aí. As viúvas de Tarcísio. As viúvas de Tarcísio de Freitas. O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, líder da oposição no Senado, diz que os presidentes do PP, Ciro Nogueira, e do União Brasil, Antônio Rueda, irão constar as bancadas sobre apoio à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. A declaração se deu após a reunião na casa do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, em Brasília, na noite desta segunda-feira.
O senador Flávio colocou as condições de sua campanha, da sua candidatura, a necessidade de estarmos juntos e o que pretende apresentar como projeto de país. Tanto o Ciro quanto o Rueda, que apresentaram hoje uma federação por vir, foram muito receptivos, vão conversar com seus partidos para tomar uma decisão. Deixa eu falar um negócio para você. Nesse momento, há uma pressão, e eu acredito que ela se dá, tá bem? Por essa situação do Centrão, de vai lançar o Tarcísio mesmo assim, porque ainda há esses rumores, tá bom? Presta atenção aqui, ainda há esses rumores. Será que o Centrão vai enfrentar o Flávio Bolsonaro? Vai tipo assim, deixa esse menino aí e vamos aqui lançar o Tarcísio? Eles podem querer tentar isso, podem tentar seduzir o Tarcísio de Freitas, tá bem? E é isso que até remete a minha fala, e eu fiz questão de responder o comentário da Eliana, justamente por conta disso. Porque sim, nós da direita, nós temos pré-candidato. Nós temos candidato, de uma certa forma, né? Que é o Flávio Bolsonaro, tá? Como eu disse pra você, existem agora as viúvas, digamos assim, do Tarcísio de Freitas. E de uma certa forma, o que eu queria dizer pra você é o seguinte: você se lembra, na candidatura de 2022, que o Bolsonaro não foi com o apoio total do centro? Apenas 2 partidos integraram a majoritária. Os partidos eram PP, desse cidadão que tá aí, o Ciro, que tende, pelo que eu entendi, ele tende a caminhar junto com o Flávio. O outro partido que lá estava era o Republicanos. Então, o que acontece? Agora, pelo que eu estou vendo, há uma pressão da mídia, há uma pressão aí do próprio Centrão. Não, porque tem que levar a gente junto, mas tem que convencer a gente junto, a mídia, né? Não, tem que ver se a direita, se o Bolsonaro, se o Flávio Bolsonaro vai levar o Centrão. Mas pra que essa pressão em torno de trazer o Centrão? Eu sei. Para o Flávio, para o Bolsonaro, até para nós, é importante apoio. Quanto mais partidos unidos ali em torno de um propósito, que é a eleição do Flávio, é melhor. Eu sei que é. Mas o que eu queria deixar bem claro é, nem o Bolsonaro, e olha que o Bolsonaro era o presidente da República, tá, gente? É diferente do Bolsonaro agora, por exemplo, se tivesse apto a disputar a eleição, ele seria um ex-presidente. Claro, o melhor ex-presidente, o melhor presidente que a gente já viu nos últimos anos. Mas o Bolsonaro, na época, com uma máquina na mão, com esses caras na mão, porque esses caras tinham cargos no governo. O Ciro Nogueira, presidente do PP, era ministro do Jair Messias Bolsonaro, para você ter uma ideia. E mesmo assim, o Bolsonaro conseguiu arrastar apenas 2 partidos do Centrão. Aí fica essa pressão, tanto do centro, como da direita, da mídia, né? Do centro e da mídia, para ver se a candidatura de direita, que é o Flávio, vai conseguir arrastar o centro. Aí olha para mim, se o Bolsonaro, com a máquina na mão, presidente da República, com esses caras do centro na mão, comendo na mão do Bolsonaro, conseguiu levar apenas 2 partidos de centro, se o Flávio não conseguir levar, vão dizer que a candidatura dele foi um fracasso? A candidatura do Flávio Bolsonaro agora ela está pautada onde o Centrão vai caminhar? Vocês sabem muito bem que esse Centrão, eles tendem a atrair a direita. O Centrão, em sua maioria, tende a caminhar com o Lula. Se não forem totalmente lá no Lula, a gente já sabe o motivo. O negócio lá no Lula tá feio, né? A empresa tá falida, ninguém quer trabalhar para patrão que não tem dinheiro para pagar. Essa é a grande verdade.
Você quer trabalhar para o seu patrão, levando em consideração que a empresa faliu, por irresponsabilidade do seu patrão, né? Você quer trabalhar para ele de graça aí uns 5 meses? Você quer? Você recebendo 0 de salário, não quer, não é? Então, o que acontece? Essa pressão, ela é totalmente desnecessária. É claro que o Flávio vai endossar uma busca por apoio, quanto mais partidos que dê para conversar, né? Porque não dá para trazer um rede da vida, claro, nunca vai vir, é partido de direita, de esquerda, né? Mas só para você entender, de pessoas que dá para se conversar, dá para se manter um diálogo, é importante vir. Só que essa pressão, olha aí, após o encontro, líderes do Centrão evitam apoio imediato à pré-candidatura do Flávio. Isso pouco importa. Como eu disse, nem o Bolsonaro conseguiu arrastar o Centrão na candidatura. O porquê dessa pressão para que o Flávio consiga arrastar o maior número de partidos? Presta atenção. Preço para não me candidatar é Bolsonaro livre nas ruas, é o que disse o senador Flávio Bolsonaro. Eu sei que você já viu essa matéria, né? Mas, meus queridos, o que acontece? Só para constar, eu quero fazer um comentário. Quando saiu isso daqui, algumas pessoas e até muitos, que eu vou chamar de babaca, tá bem? Para ter essa coragem de vir aqui falar isso. Aí, qual será o preço do Flávio? Quantos milhões de dólares ele quer? Tem que ser muito burro para ver um negócio desse e não interpretar, né? Até na fala dele. Eu tenho um preço, gente, para sair fora da candidatura. E obviamente que o preço era tragam, eu até comentei isso, eu antecipei, né, para vocês aqui, tragam o bom e velho Bolsonaro que eu saio fora. Então, meus queridos, você sabe, eles não vão trazer o Bolsonaro. Eles não vão. E se eles não inventarem uma maneira para deixar o senador Flávio Bolsonaro inelegível, vai ter Bolsonaro na urna. E se não for o Flávio, ainda temos Michele, ainda temos Eduardo e assim por diante. Presta atenção aqui. A candidatura é irreversível, né? E quando eu falo preço, obviamente, é para que as pessoas refletissem sobre o momento que o Brasil está passando. E quando eu venho e falo que minha candidatura não está à venda, tem a condição para isso, é o presidente Bolsonaro livre e ele nas urnas em vez do meu nome. Então está muito claro, né? Nunca hesitei em manter a minha candidatura. A única possibilidade do Flávio Bolsonaro não ser candidato a presidente da República é o candidato ser o Jair Messias Bolsonaro. Acho que está bem simples de entender para todo mundo que, obviamente, não tem o preço. A candidatura é irreversível, né? E quando eu Pronto, a candidatura é irreversível. Ah, mas o Centrão, Fábio. Ah, mas tá um burburinho por conta desse negócio de centro. Ah, porque o Centrão... Rapaz, o Bolsonaro, presidente da República, levou 2 partidos de centro só na disputa. Então tá na hora, né, dessa turma entender que o Centrão também não é assim lá, essa, né, Coca-Cola toda, não. Estavam lá, junto com Lula, e agora, né, essa pressão, ela se dá também, meus queridos, a gente sabe muito bem, por uma estratégia do próprio Centrão. De uma certa forma, eles influenciam a mídia, influenciam ainda uma parcela de eleitores, né? Obviamente, como eu estava dizendo, o apoio é importante. O Flávio vai ter que tentar angariar aí o maior número de partidos possível, do mesmo jeito que eu acredito que o Bolsonaro também, se fosse candidato, ele tentaria. É estratégia política, né? É apoio. Mas também não acredito eu que não há necessidade dessa pressão toda em torno do senador, que se ele não conseguir, porque isso, porque aquilo, como essas conversas de CNN, entende? Senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, ele fará agendas internacionais após a virada de ano. Ele já deu start na pré-candidatura, inclusive Lula já tem motivo para poder infartar de vez aí com a pré-candidatura do Flávio Bolsonaro. Tão logo o Flávio Bolsonaro lançou o nome,
apareceu uma pesquisa. Eu até falei aqui em casa, caracas, mas já deu tempo de fazer uma pesquisa, de encomendar uma pesquisa, realizar a pesquisa, publicar a pesquisa. E, obviamente, nas primeiras, 24 horas, ninguém encarava o Flávio como pré-candidato. É igual eu, né? Suponhamos que um dia eu saia candidato a prefeito da minha cidade. Até eu dar uma declaração, a não ser que a cidade toda me conheça, que a cidade queira o meu nome, né? Mas se o cara não assume uma pré-candidatura, jamais o nome dele vai aparecer com grande expressão. E nem muito menos assim, num instalar de dedos. E, obviamente, além de... Estava muito cedo aquela primeira pesquisa, há também a manipulação, né? O Eduardo vai falar sobre isso na tela. Datafolha, que vocês já conhecem. Lula venceria Flávio Bolsonaro por 15 pontos e Tarcísio por 5 em eventual segundo turno. Se você não parar para pensar, eles vão tentar te enganar sempre. Lembra da campanha do Bolsonaro lá atrás? Com Flávio vai ser a mesma coisa, ou talvez até mais turbinada, porque agora eles têm a máquina. Essa notícia aqui é de dia 6 de dezembro, exatamente um dia após, no dia seguinte, talvez, não sei, provavelmente, menos de 24 horas após o Flávio anunciar a sua candidatura. Quantas pessoas conseguiram formar a sua opinião? Tinha gente que estava até duvidando da candidatura do Flávio. Dá para dizer que isso aqui é uma pesquisa honesta? Ainda mais vindo do Datafolha, que sempre erra, né? Ou sempre tem, melhor dizendo, aquela margem de erro de 20 pontos percentuais. Aí hoje vem lá, Conexão Política. Primeira pesquisa após anúncio. Mostra Flávio empatado com Lula no segundo turno, aponta a Veritá. Meus caros, pesquisa tem para tudo que é lado. Só não se deixe ser manipulado. Saiba quem faz, entenda a metodologia. Atribua sua confiança àqueles que no passado tiveram mais ou menos, né, um melhor resultado, mais parecido com a realidade. E aproveite cada assunto político, cada ponto novo para entender quem é quem nesse jogo. Não só instituto de pesquisa que eu estou falando aqui agora. Porque vai ter muita gente com interesse de unir a direita, de vamos todos juntos contra Lula, desde que o candidato seja o deles. Flávio Bolsonaro é Jair Bolsonaro. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Muito bem, meus amores, para você ligado aqui na programação do Abordo Notícias. É isso, não é? Além de a pesquisa ser muito, mas muito precoce, né? Muito cedo, há também essa questão aí da manipulação. Mas agora, olha só, o Instituto Veritá mostrou Flávio e Lula tecnicamente empatados. A diferença entre os dois nomes é menos de 1 ponto percentual. É fato que a candidatura do nosso querido senador Flávio Bolsonaro, ela começa a ganhar corpo. O próprio Bolsonaro chegou a dizer isso. A candidatura dele vai ganhar musculatura quando ele começar a viajar o país. Ele está focado agora em anistia, ele está focado em fazer essas alianças, né, como eu disse para você, e reforço mais uma vez, eu acredito que não precisa ter essa pressão toda, embora ele tenha que buscar, né, esse apoio dos partidos de centro. Deixa os partidos de centro afundar com o Lula aí, ó. Olha aí, Centrão, afunde com o Lula. Nas primeiras pesquisas, uma, que não dá pra gente confiar, vai lá e coloca o senador bem, a diferença de 15 pontos. Agora a segunda, e até penso eu que é o tempo também necessário para que a fofoca se espalhe, que a notícia se espalhe e até que os eleitores, né, comecem a fazer reflexão. Tarcísio está apoiando, Bolsonaro lançou o Flávio, outros e outros políticos, inclusive da minha região, estão apoiando, vamos junto. Essa é a grande verdade. Olha só, ele divulgou ontem, segunda-feira, o primeiro levantamento realizado após o anúncio da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro do PL do Rio de Janeiro à presidência da República. No cenário de disputa direta, Flávio e o presidente Lula aparecem praticamente empatados, com o petista registrando 39,8% das intenções de voto, enquanto o parlamentar alcança 39,2%. A diferença é uma questão dentro da margem de erro da pesquisa, 2 pontos percentuais para mais ou 2 pontos percentuais para menos. Considerado apenas votos válidos, o petista chega a 50,4%,
contra 49,6. Ou seja, 2 pontos está dentro da margem de erro, tá bom? Então eles estão aí tecnicamente empatados. Aí agora eu quero que você fale um negócio aqui pra mim. Tem um mês que o senador foi lançado pelo Jair Messias Bolsonaro? Obviamente que não. Tem 2 meses? Tem 6 meses? Não. O senador não conseguiu ainda nem fazer uma viagem para visitar uma liderança, suponhamos, lideranças no Nordeste. Nem foi feita uma visita ainda. Lideranças no Norte, no Sul, não. O senador só falou, sou candidato. Meu pai me lançou. E pronto. A fofoca tá aí, a jogada de mestre do Bolsonaro, como eu falei. O Bolsonaro pegou esses caras do Centrão, esses caras que ficam falando em unir a direita e nem são de direita, né? Esses caras que ficam falando em união da centro-direita, que ficam falando o brasileiro tá cansado da polarização. O brasileiro tá cansado da polarização. O brasileiro não quer saber da esquerda nem da direita. É o centro, que é o ó do Borogodó. Se lascou. Você imagina, não cabeças, por favor. Pessoas, né? Você imagina, o Bolsonaro pegou todo mundo do Centrão, colocou numa bandeja e fez assim, ó, pra mim, pra você, pra mídia, pro mundo. Expôs. E aí, Centrão? Você vai vir comigo ou você vai com o Lula, Centrão? Não tem musculatura para lançar uma candidatura. Não tem. Não tem. Imediatamente o Gilberto Kassab foi lá atrás do Ratinho Júnior. Viajou pro Paraná. Não, porque pelo amor de Deus, você tem que ser o candidato. E aí? Imediatamente. Aí o que eu tenho para dizer para você é, Bolsonaro só expôs o Centrão. Pegou os caras de cueca, sabe? Puxou pela sunga e falou, olha aqui. E aí? O que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer? Vai vir comigo ou vai com o Lula? E os caras estão lá, né? Na mão do Bolsonaro. E sabe qual era a conversa? Eu nunca caí nesse papo. A conversa era, o povo do Centrão vai trair o Bolsonaro. Como vai trair alguém que não está? Por exemplo, eu não sou casado com a Xuxa. Como é que eu vou trair a Xuxa? Entende? Como é que o Centrão vai trair o Bolsonaro se o Centro nem está com o Bolsonaro? Não, porque o Centrão vai trair o Bolsonaro. Como é que você trai alguém que você não tem relacionamento, suponhamos? Como é que você, né, sendo casado com a Maria, vai trair a Madalena? Não tem como, né? Então, só para começo de conversa. E eu cheguei a dizer aqui, vocês acham que o Bolsonaro é burro, né? Presta atenção. Bolsonaro, 28 anos de parlamento. O Bolsonaro, 4 anos de presidente da República. E não é assim, foi um presidente. Não. Vocês sabem muito bem que o Bolsonaro viveu os 4 anos como presidente intensamente. Mas intensamente. O cara tomou uma facada no bucho. O cara teve que aguentar esse Centrão, aguentar Alexandre de Moraes, STF, a mídia que ele batia, que ele dava porrada. Esse Bolsonaro agora tem nada a ver com o Bolsonaro quando ele era presidente. Esse agora é um cara pacífico, 70 anos de idade, o cara, né? Exatamente, ele mesmo chegou a dizer, se eu retornasse à presidência da República, eu não colocaria militar para ser ministro, eu colocaria ministros políticos, e olha que o discurso é diferente do Bolsonaro lá de trás, né? Eu não atacaria a mídia, o próprio Bolsonaro falou isso. Aquilo que nós batemos palma, o Bolsonaro falou, não faço isso mais. Entende? Então, o que acontece? Aí, as pessoas bem assim, o Centrão vai trair o Bolsonaro. O que vai acontecer, Fábio? Centrão vai se unir em torno do Tarcísio, junto com Alexandre de Moraes, vai pegar e vai deixar o Bolsonaro preso, e o Bolsonaro vai ter que apoiar o Tarcísio, lançar alguém ali como vice, né, de misericórdia, e trabalhar em torno do nome do Tarcísio. Meu amor, você tá lidando com o Bolsonaro, cara. E você sabe o que é legal? É que assim, isso daqui eu acho sensacional, eu tenho falado nos últimos dias. Você tem youtubers, influenciadores, jornalistas,
jornalistas independentes, que trazem uma boa conversa e falam muitas verdades, erram, porque pode acontecer de errar. Do mesmo jeito que eu posso fazer uma análise aqui e tá totalmente errado. Pode acontecer. Eu até peço para você que assiste o meu canal, duvide do que eu falo. Duvide do que eu falo, meu. Se eu falar para você que esse microfone é preto e não branco, pesquisa, vê se ele é branco. Bolsonaro, 28 anos de parlamento, 4 anos presidente da República, mais uns 3 anos presidente do PL, presidente de honra, o cara movimentando todas as peças do xadrez político no Brasil e até fora, tá? Aí, o que entende é o influenciador que você assiste. Eu fico louco com isso. Não, Bolsonaro não entende nada não. Quem entende é o Joãozinho do canal Direita não sei o quê. É o Joãozinho que entende. Não, Bolsonaro não entende nada não. Ó, o Joãozinho do canal Direita Joãozinho diz que o Bolsonaro não vai ser traído pelo Centrão. Sério. Você sabe que tem muito cara de YouTube que nunca saiu do estúdio dele, né? Eu tô aqui na sala da minha casa. Obviamente eu não sou desses, né? Eu conheço Brasília, eu conheço alguns deputados, enfim. Tem cara que nunca foi em Brasília. Tudo bem que você não precisa ir em Brasília para se tornar um especialista de Brasília, né? Mas é fato, meus queridos, que tem muita gente falando merda pelos cotovelos. Você sabe o que é pior? Eu e você dando crédito. Eu e você dando crédito. É claro, como eu disse, tem muita gente boa, mas tem muita porcaria também. Tem muita porcaria aí rodando, tá bem? E no meio essas porcarias, pessoas afirmando que o Bolsonaro tava lascado, que o Centrão ia fritar o Bolsonaro. Pelo amor de Deus, né? Isentões atacam novamente. Nome de Flávio Bolsonaro para a presidência tira a máscara dos isentões. Bolsonaro tá assim, ó, com todo mundo do Centrão, expondo, como eu disse, pra mídia, expondo pra você, expondo até pra galera do PT. E aí, o que vocês vão fazer? Vai vir comigo? Vai vir comigo? Ou vão ficar aí apoiando o Lula? Porque candidatura vocês não conseguem sustentar. Vocês não têm nome pra isso. Indicou Flávio. Flávio indicado? Ah, não. Aí eu vou ter que votar no PT, vou ter que votar no Lula. Aí o caso começa, né? O isentão só engana sua namorada porque ela aceita a modernidade. Pois o rapazão, né, do seu macho sempre soube de tudo e leva a situação com muita prudência e sofisticação. A história só se repete. O isentão achando que seu candidato seria escolhido. A gente diz, né? Temos que apoiar o nome de Bolsonaro indicar, vai dar certo, não pode discordar do Jair. Que eles tinham certeza que ia ser o Tarcísio. Aí o isentão, depois do Jair, escolheu o Flávio. É um balão de ensaio. Vai eleger o Lula, veja bem, Bolsa caiu, Dona caiu, era melhor o outro. Ou seja, eles mentiam o tempo inteiro, como eles sempre fizeram. E agora, vamos pregar o voto nulo. Ou o voto nulo, né? O Adalex, tá ficando recorrente aqui, viu, Adalex, nos vídeos? Deixa eu ver se eu entendi. Tá todo mundo preocupado com o Brasil, né? E é consenso na direita, sem o Bolsonaro, que Lula precisa ser derrotado. Então tá todo mundo preocupado com o Brasil. E a direita sem Bolsonaro, o Lula não tem que ser derrotado, tá? Então eles disseram, vamos nos articular para lançar o nosso candidato, deixar Bolsonaro morrendo na cadeia, até ele dar bênção para o seu substituto, e depois das eleições, se Bolsonaro estiver vivo, a gente pensa na possibilidade de anistia. Aí Bolsonaro preso, refém dos criminosos, desarticula o sistema, que já estava com toda essa festa montada, a vela do bolo acesa, só esperando riscar fósforo. Deu o nome que o Bolsonaro escolheu, dinamita o bolo. Ué, mas pra derrotar o Lula, só servia se fosse uma indicação deles, do regime? Era mesmo pra salvar o Brasil do Lula? Vocês realmente queriam salvar o Brasil do Lula? Flávio fala, né? Tomada decisão ontem, hoje começam as negociações. O primeiro gesto que eu peço a todas as lideranças políticas que se dizem anti-Lula é aprovar a anistia ainda este ano. Espero não estar sendo radical por querer anistia para inocentes. Temos só 2 semanas. Vamos unir a direita, gente. Momento de união. Só tem 2 semanas porque o Congresso vai entrar em recesso. Vamos unir a direita, pessoal. Aí a turma da União da Direita diz que não. Então vai unir, não. O presidente da União Brasil defende a unificação da centro-direita para 2026. 25 de julho. 25 de julho. 4 meses atrás, mais ou menos. Rueda. Aí, ontem, Rueda sinaliza que o partido não deve apoiar o Flávio, não. Vou apoiar, não. Não, vou apoiar, não. Não quero mais a União da Direita. Deixa eu parar aqui, porque eu não aguento, não, gente. Sério. Olha aí. Tem que unir a direita. Em julho, né? Quando foi aqui? Julho? Enfim. É aquela velha história. 23 e 59, né? O cara fala.
Presidente do União Brasil defende unificação da centro-direita em 2026. Aí depois ele fala, ó, presidente do União sinaliza que partido não deve apoiar o Flávio em 2026. Oxi! Então só presta se for aquilo que o sistema quer. Olha só. 25 de julho, 4 meses atrás, mais ou menos. Rueda. Aí ontem, Rueda sinaliza que partido não deve apoiar o Flávio, não. Vou apoiar, não. Não apoia, não. Não quero mais a união da direita. Tá vendo aí? É por isso que a direita, é por isso que a esquerda vence, porque a esquerda é unida. É isso mesmo, é por isso, né? Acorda, gente. Todo esse pessoal que te falou de união da direita, ou a gente inocente, que falta malícia ainda, ou a gente que tá te enganando. Tu devia abrir o olho pra essa turma que ficou pregando união da direita, bicho. Tu devia abrir o olho. Líder da União Brasil disse que teve pré-candidatura de Flávio não teve diálogo. Não foi pedir permissão pro Pedro Duarte. É Pedro Lucas, né? Esse não é Pedro Duarte, não. Pedro Lucas Fernandes, né? Não é Pedro Duarte, não. Esse é Pedro Lucas. Ele quer conversar, rapaz. Interessante. Não há nenhum registro de solicitação de visita a Bolsonaro desde que ele ficou restrito sua residência na Polícia Federal. Aí agora ele quer diálogo. Parece que estava tudo certo pro Centrão, com a escolha do candidato preferido, e está sendo um choque de arrependimento ter abandonado o Bozo. Até o Jason Miller já declarou apoio. Já se manifestou aí, né? Falou, bora, vamos nessa. Botou uma música ali de El Cool J e disse, let's go, né? Vamos nessa, apoiar o Flávio para 2026. Falando também apoio, parabéns, Jorge Melo. Reclamei bastante de você ontem, mas eu apoio isso daqui. Senador Flávio é grande brasileiro, homem equilibrado e capaz de unir a nossa direita como o seu pai foi capaz. O que o Brasil precisa agora é de união. E a direita precisa estar junta para evitar mais 4 anos de PT pelo bem do Brasil. Eu estarei ao lado do presidente Bolsonaro na sua decisão. Pronto. Falou tudo. Primeiramente, retornando naquilo que eu estava falando. O porquê que o Flávio tem que catar todos os partidos do centro e trazer consigo. Por quê? Fala pra mim. Por qual motivo que o Flávio tem a obrigação de trazer todos os partidos de centro pro seu lado? O pai dele, sendo o pai dele, tudo bem que o Flávio é como se fosse o pai dele, né, nesse momento. O pai dele, sendo presidente da República, de uma certa forma, atendendo esses carniceiros, trouxe 2 partidos. 2! O porquê que o Flávio não tem verba para dar para ninguém, não tem cargo para dar para ninguém ainda, tá? Não tem nada para oferecer, tem a obrigação de unir a centro-direita. Eu não consigo entender essas coisas. Eu não consigo. Agora, eles que falam de união, né? Não, porque eu tenho que unir, porque o Bolsonaro tem que falar logo. Lembra do Ciro Nogueira? Ao mesmo tempo que ele falava, não, tem que ter um consenso na centro-direita. Chupa a centro-direita agora. E o gostoso, gente, é você ouvir gente dizendo, não, o Centrão vai lamber o Bolsonaro, esses caras vão engolir o Bolsonaro. Que gostoso que tá a lambida do centro no Bolsonaro. Que gostoso, não é? A lambida do centro no Bolsonaro agora é só se for aquela unha encravada, se ele tiver. Porque se lascaram. De fato se lascaram. O que o Kassab fez? Correu atrás lá do Ratinho, né? Você sabe, o Kassab, Ricardo Nunes, que é tudo da mesma tropa, tudo que é o Tarcísio, além do bolo, né, ministerial, cada um quer uma fatia, você tem também a disputa pelo maior estado, mais rico, o que tem mais gente, o maior PIB do Brasil, carrega o Brasil de uma certa forma nas costas, é o centro financeiro do país. O que esses caras querem? Serem governadores. E óbvio que agora não. Um Kassab com partido na mão, com toda uma estrutura na mão, ele vai continuar sendo secretário. A não ser que mude, né, a composição e ele venha de vice do Tarcísio, né? Mas o cara com toda a estrutura, o que ele é? Secretário do Tarcísio, filho. Ele não é o governador.
Embora há dúvidas, né, em relação a isso, né? Mas isso é para outra conversa. Então o que o Bolsonaro faz? Vai lá, pega o Centrão e só expõe. Só faz assim, ó. Eles não queriam exibir a cabeça do Bolsonaro? Agora é o Bolsonaro que exibe eles. Ainda não é a cabeça, não. Né? Tá aqui, ó. Vamos unir a direita? Lembra do papo de unir a direita? Lembra quando eu falava pra você aqui? E quem me acompanha sabe? Eu quero que a direita se lasque. Eu quero saber do Bolsonaro. Vocês vão se unir e salvar o Bolsonaro? Ou vocês vão ficar nesse papo de unir a direita para poder apoiar um candidato do centro? Rapaz, a melhor jogada que o Bolsonaro fez. Se o Bolsonaro cai nesse papo de preciso unir a direita, Bolsonaro tivesse nessa linha, você sabe o que ia acontecer? Bolsonaro apoiando um nome, eu vou usar Tarcísio também. Bolsonaro iria acabar com a direita. Nunca mais você ouviria alguém dizer sou de direita. Exato, eu não concordo, Fábio. Tudo bem, você pode não concordar. Tá? Mas eu vou te falar. Elege Tarcísio, que pra mim não é de direita. Tarcísio pra mim é centro. É igual esse microfone, tá no centro. Ora eu posso arrastá-lo pra lá, ora eu posso arrastá-lo pra cá, e a hora que eu achar conveniente ele fica no meio. Isso pra mim é o Tarcísio. É conveniente ser de direita? Então vou agir como um direita. É conveniente ser de esquerda? Vou agir como um esquerda. Opa, é hora de ficar calado, ficar no centro. Então tá bom. É isso, pra mim Tarcísio é isso. E elegendo Tarcísio é o que iria acontecer. Essa parada de união da direita, como eu disse, tô dando uma banana para essa união de direita. Eu quero saber do Bolsonaro. A direita vai se unir em torno da anistia e salvar o Bolsonaro? Porque agora é bonito dizer que é de direita. Não é? É lindo dizer que é de direita. Claro que é. É igual, desculpe a expressão, tá bem? Eu ouvi ontem, né? O Pavinato falando, eu sou um gay da época dos anos 80, em que quase era proibido ser gay. Não igual hoje, que é obrigatório. Exatamente, né? Hoje parece que, a depender, né, do status, tem algumas coisas que parece que é obrigatório você constar lá. Ser gay parece que é uma questão, às vezes, obrigatório, né? Ser evangélico, você reparou? Ser de direita. Então, tudo isso que eu vou falando pra você, de uma certa forma no país, parece que agora ser de direita é meio que uma obrigação. Eu não tô falando pra você que um dia você ter votado 13, você ter apoiado um candidato de esquerda, que você não possa se regenerar. Não. Só que aí você tem o cara a vida toda apoiando o Lula, o cara a vida toda caminhando com o Lula, aí Lula entra em desgraça, aí o Brasil reconhece que o Lula é uma desgraça, surge Lava Jato, Lula preso, não sei o quê. É tão gostoso ser bolsonarista nessa época. Bolsonaro sendo jogado pra cima. Lembra da história do Ocrinho? Bolsonaro de Ocrinho sendo jogado pra cima. Gostoso ser bolsonarista. Aí Bolsonaro eleito. Você já viu aquela cena que veio um Bolsonaro no desfile do 7 de setembro? Bolsonaro, Mauro Cid quase caindo, arrastando uma bolsa, correndo atrás do Bolsonaro. E o Bolsonaro viril. Entendeu? Os comandantes. E o Bolsonaro. Bum. Bum. Ternão alinhado. Até a meia passada, sabe? Nada desalinhado. Gravata. Acho que até a cueca. A meia. Cabelinho na régua. Dedinho do pé, lá a unha, lá no cantinho, aquela que às vezes a gente nem tem ela mais, né? A do Bolsonaro assim, chega com uma basezinha, bonitinha. Cara viril, forte, entendeu?
Aquela história, não desfila, ele marcha e pá, pá. Gostoso, né? A mais cara, né? Silvio Santos na plateia do 7 de setembro. Uma manifestação com mais de 1 milhão de pessoas. E aí uma coisa, o Bolsonaro já votou no Lula, ele falou. Não é? Eu, diferente do Bolsonaro, nunca votei, viu, Bolsonaro? Mas já apoiei uma imundícia de um prefeito, candidato a prefeito. Não pelo 13, não. Grupo, né? Coisa de cidade. Na época a gente nem tinha essa parada de esquerda, direita, direito na nossa cabeça, né? E aí, é gostoso falar que é de direita. Desse jeito aí, é legal. Claro que é. Bolsonaro na presidência, a esquerda lascada. Aí o cara, agora, apresentar pra você como candidato de direita, no momento em que é moda falar que é de direita, aí você vê, votou a vida toda com Lula, agora, nesse mandato, a vida toda com Lula, ministério com Lula. Pra mim, quanto mais a oposição estiver forte, pra mim é melhor. Só que você pega União Brasil, o PP, do cara que era ministro do Lula, e vem se declarar opositor, eu não me lembro a data, mas eu vou usar de exemplo também, faltando 1 ano e meio para terminar o mandato do Lula. Ô Ciro Nogueira, por que não declarou opositor no primeiro dia? Não consigo entender, gente, um negócio desse. Ó, eu consigo entender, eu sei o que é. É aquela história do barco. Quando o barco está afundando, os ratos... Não sei para onde os ratos vão, né? Mas tem essa história, né? O barco tá afundando, os ratos estão pulando fora do barco. Não sei para onde vão, né? Em meio ao oceano, o barco afundando, os ratos vão para onde? E é a mesma história. Ah, é legal, Fábio. Aumenta o tamanho da oposição. Aumenta. A gente tem ali alguns partidos que passaram a integrar a oposição. Ó, tenho 71 anos de idade, nunca votei nesta... Ela colocou mercado, deve ser merda, né? Nunca votei nesta merda chamada PT. Londrina, Paraná. 71 anos. Puro, né? Coisa boa. Coisa boa. Meu Deus do céu. Vamos pra frente, gente. Ainda tenho muita coisa para tratar aqui no programa e me estendi um pouco aqui no comentário, mas necessário, né? Vamos falar de anistia? Meu Deus do céu, gente. Olha isso daqui. Na tela do Abordo Notícias. Vou até dar ênfase aqui pra gente, né, sair um pouco desse clima tenso aqui que se aventou no nosso programa. Alô, minha querida Gadeza, direto dos Estados Unidos. Tudo bem, Gladys? Bem-vinda, minha flor. Amo você, minha rainha. Bom dia. Presta atenção. Na tela. Paulinho da Força descarta a anistia total a Bolsonaro. Segundo o relator do PL da dosimetria, a proposta reduz a pena imposta ao ex-presidente, mas não elimina sanções. Como é que você tá? O coração tá raivoso hoje? Tá tudo bem com você? O coração tá meio peludo hoje? Como é que tá? Tá em paz ou tá meio brabo? Se você tiver meio brabo, você vai ficar mais brabo ainda com o vídeo que eu vou te mostrar. Tá bem? Presta atenção. Só lá no começo, né? Quando ele assumiu a relatoria, depois eu não trouxe mais vídeo desse cara aqui não. Mas aí está ele, tá? Presta atenção nas falas desse cidadão. No ar. O pessoal do PL voltou a falar nessa história de anistia. Desde o início... Olha que brabeza, viu? O pessoal do PL voltou a falar nessa história de anistia. Olha a brabeza desse cidadão, hein? O PL voltou a falar nessa história de anistia. Desde o início, eu estou dizendo, não tem nenhuma possibilidade de ter anistia no meu relatório. Sou eu que mando, né? Os 311 que votaram são um lixo.
Porque sou eu que mando. Não tem essa história de PL da anistia. No meu relatório é dosimetria. Com orgulho, né? Como se isso... Ô, gente, esse cara aqui, ó, segundo segundo o Paulo Figueiredo, ele fica no WhatsApp falando com o Alexandre de Moraes durante as reuniões dele com as negociações. Esse cara tá no WhatsApp falando, ministro, o líder tal disse isso, o que o senhor acha? O líder tal tá dizendo isso, dizendo aquilo. Só falta gravar um áudio do momento da reunião e falar, ministro, o que você acha? Olha como é que ele fala com orgulho, olha pra você ver a cara dele de orgulho. Não tem esse negócio de anistia. Olha aí. No meu relatório não consta anistia e não vai constar. O que tem no meu relatório é uma redução de penas. E essa redução de penas solta todas aquelas pessoas que foram presas do dia 8 de janeiro. E os que foram considerados mandantes dos crimes têm uma pena reduzida proporcionalmente e, portanto, também serão beneficiados. E por isso que eu deixo muito claro para todos que no meu relatório não tem anistia. Anistia, zero. O que tem é... Toma vergonha, cara. Redução de penas. Será que ele tá deixando isso claro pra mim, pra você? Ou pra alguém? Ó, estão falando de anistia aí, viu? Ó, eu não tenho nada a ver com isso não, hein? Eu não tenho nada a ver com isso não. Engraçado que ele falou assim, aquele pessoal que foi preso, no meu relatório, na minha dosimetria, eles serão soltos. Por exemplo, o Bolsonaro é 2 anos e pouco, né, que eles falam de pena. O Bolsonaro também vai ser solto, né? Alguém condenado a 2 anos e 4 meses fica preso nesse país? Claro que não, né? Olha aí, dosimetria de Paulinho reduz bastante a pena de Bolsonaro. Veja o porquê. Vou te mostrar aqui, ó. O texto pode reduzir o encarceamento. Caramba, meu, peraí. Deixa eu até aumentar aqui. Essas luzes dão uma bugada aqui, tá? O encarceramento de 27 anos e 3 meses para 2 anos e 4 meses. Que o ex-presidente foi condenado por tentativa de golpe de Estado. O PL da anistia foi apresentado em 23 pelo deputado federal Marcelo Crivella e possui uma redução ambígua e vaga. O relator ainda não apresentou o texto final, mas garantiu que Bolsonaro não será anistiado. A intenção, no entanto, é conceder o perdão político a todos que participaram de manifestações a partir de 30 de outubro de 2022, data do segundo turno das eleições. O período contempla os que foram ativos nos atos do 8 de janeiro. Aí a matéria segue falando, né, do início do cumprimento de pena e quantos anos o Bolsonaro foi condenado, que eles insistem em falar, né? Então, meus queridos, o que acontece? O próprio senador Flávio, pré-candidato à presidência da República, ele deixou bem claro, essa semana a gente vai focar nas negociações para que haja anistia. O Paulinho da Força tá aí todo pamposo, todo se achando o dono do Brasil. Não tem anistia no meu relatório. No meu relatório tem dosimetria. Só que, meus queridos, o porquê então que não pautam? O porquê que não pautam? A pressão do STF para a Mota não pautar a anistia. O porquê que não pauta, ô Paulinho? O porquê que ele nem apresentou à Câmara o texto? Como é que os parlamentares irão votar um texto que nem existe? Olha, deixa bem claro, hein? Não tem esse negócio de anistia. O PL voltou a falar disso daí, mas não tem não, hein, no meu relatório. O Paulinho da Força Sindical,
Ele tá querendo dar esse recado pra mim, pra você ou pro Alexandre de Moraes? Olha, não tem não, viu? O PL que tá com essa conversa aí, não sou eu não, parece aqueles meninos, né? De escola. Não, isso aí é culpa do Joãozinho, não tem nada a ver com isso não. Então o recado do Paulinho é pra mim e você ou é pra o STF? Não tem anistia no meu relatório não, no meu relatório é dosimetria, viu? E aí, meus queridos, presta atenção no que eu vou falar pra você. O que nós temos? Qual a dificuldade, então, já que o texto dele é perfeito, já que o texto dele tira Bolsonaro fora, já que o texto dele, segundo ele, né, contempla uma redução de pena para Bolsonaro, segundo ele, os mandantes, e aquele povo que foi preso, a gente tira eles. Então por que não vota? Cá entre nós, vamos ser sinceros, nós não queremos isso. Mas é melhor 2 anos e 4 meses do que 27 anos. Então por que não pautam? Obviamente que eu não quero isso, tá bom, meu amor? Antes de você fazer comentário. Ah, nós não queremos... Calma teu coração aí, tá bem? Não é melhor... Eles vão olhar assim e falar, peraí, Bolsonaro, você não pode falar que nós não fizemos nada por você. Pô, reduzimos a sua prisão de 27 anos, você nunca ia sair da cadeia, para 2 anos. E cá entre nós, 2 anos a pessoa não fica presa, não é? Então por que não pauta? É perfeito. Não é, Paulinho? Entenda, gente, não tô dizendo que é perfeito pra mim, tá? Vocês, olha só, eu vou falar um negócio aqui pra vocês, tá bem? Eu não vou ficar justificando toda palavra minha, tá? Porque eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende. Aí você decide se você gosta de mim, se você acredita em mim, se você vai ficar no canal. Eu vou falar um negócio pra você. Até a hora que a gente fala, aqui você entende bem, vem com gracinha, com comentário. Então é perfeito para essa turma do Centrão essa parada de dosimetria. É lindo, é maravilhoso, parece ser o bem mais precioso que esses caras já inventaram. O porquê que não coloca, então, em votação? Sabe por quê? Eu vou contar para você o porquê. Primeiro, pressão do STF. Segundo, eles sabem que eles colocando o PL da dosimetria para ser votado, vai ser aprovado e depois vai ser aprovado os destaques. E é aí que não tem para Hugo Mota, é aí que não tem para Paulinho da Força. Presta atenção no que eu vou falar aqui. O Paulinho da Força pode colocar no relatório dele que o Bolsonaro tem que ficar 10 anos preso. E não 27. Já é uma dosimetria, né? Reduziu a pena. Não, o meu relatório é de dosimetria. Bolsonaro fica preso 10 anos. Não vai. Não vai. Sabe por quê? Eles colocando o PL da dosimetria aprova, aí depois aprova os destaques. Lembra que você que está comigo aqui já há um tempinho nesse vídeo, eu comentando, não é uma delícia falar que é de direita? Como é que o cara que foi eleito na direita, como é que ele vai bater na sua porta agora e vai falar, ô, Dona Maria, que saudade da senhora. Dá pra senhora dar um votinho pra mim? A gente continua lá na luta. Ei, mas não foi você que foi eleito dizendo que era de direita? E você foi contra a anistia, né? Como é que esse cara vai bater na sua porta? É uma delícia ser de direita, não falei que é? E parece que agora é quase que obrigação ser de direita. E aí o que acontece? Esse cara, agora, final de mandato, o cara foi eleito como conservador, ele vai ter que manter a pose de conservador. Ele vai ter que manter a pose de que o que aconteceu deve ser perdoado.
que foi exagerado, que a dona Maria... Meu, essa semana, né, a gente viu o Alexandre de Moraes condenando um senhor com câncer, cara, 14 anos de prisão. 14 anos de prisão para uma pessoa com câncer. Eu vou repetir. 14 anos de prisão para uma pessoa com câncer. Cá entre nós, se uma pessoa com câncer matar outra, se uma pessoa com câncer, ela está envolvida em processos de corrupção, se uma pessoa com câncer, ela é chefe do tráfico, porque ninguém está livre dessa doença, tá bem? Mas alguém que não fez nada, alguém que foi num ato de manifesto, essa pessoa, ela quebrou o Supremo Tribunal Federal, Fábio. Ela pegou a cadeira do Alexandre de Moraes, saiu correndo e jogou lá na praça. O ministro reclama, né? Pô, sua cadeira estava lá na praça. Pegaram a porta, né? Eu acho que do gabinete do Alexandre de Moraes, levaram lá para a praça. Que crime é esse, Fábio? Você sabe o nome do crime? Baderna. Depredação. Primeira instância. Julgamento justo. Não na última instância, condenar a pessoa a 14 anos de prisão com câncer. E os vagabundos aí, traficantes com câncer? Cadeia. E o estuprador com câncer? Cadeia. E o assassino que tem câncer? Cadeia. E o cara que quebrou o Supremo? Pague, mesmo com câncer. Mas com o devido processo legal. Não é? Eu não estou tratando de pessoas porque possivelmente o estuprador é de esquerda. Não. Eu não estou tratando que possivelmente enfim, os criminosos são de esquerda. Não. Tem gente de direita que comete crime também. Não estou tratando é do que pega quem cometeu um crime e mesmo que não esteja com câncer, manda o cara para a primeira instância, meu. Dá a essa pessoa o direito ao devido processo legal. Foi condenado na primeira, condenado na segunda, na terceira, na quarta, né? Que é a Suprema Corte. Não tem quarta instância, Fábio. É como se fosse, entendeu, meu amor? Tem primeira, tem segunda, tem terceira e tem o STF. É como se fosse 4 instâncias. Só que aqui, ó, tem uma pressão para não aprovar a pauta da anistia. Na tela, a reportagem da Revista Oeste. Há quase 2 meses, o plenário da Câmara aprovou com ampla maioria a urgência do PL e da anistia do deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro. Com a aliança de parlamentares de direita e centrão, tudo mostrava que a medida seria desengavetada. Ao todo, o projeto de lei recebeu 311 votos favoráveis, 163 contrários e 7 abstenções. Apesar do amplo apoio, estagnou na Câmara. O relator da proposta, Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, nem sequer havia apresentado um relatório inicial e já anunciara a mudança para um PL da dosimetria. Nos bastidores, parlamentares de oposição relatam um problema ainda maior. Hugo Mota não estaria disposto a avançar com a proposta, em virtude da pressão de ministros do STF. Segundo um dos deputados ouvidos pela reportagem da Oeste, em caráter reservado, o presidente da casa recebeu um recado de que familiares poderiam ser alvo de operações policiais, caso uma proposta de anistia avançasse. Entre os familiares que estariam na mira está o pai de Hugo Mota, o prefeito da cidade de Patos, na Paraíba. Olha o nome dele, Nabor Vanderlei, do Republicanos. Por isso, o parlamentar estaria receoso de avançar com a proposta
nas últimas 2 semanas de trabalho que antecedem o recesso do Legislativo. Nabor Vanderlei já foi condenado por improbidade administrativa em 2017, sendo obrigado a ressarcir quase 320 mil aos cofres públicos. Ele também foi mencionado na desumanidade, operação deflagrada em 2015 para investigar suspeitas de desvios em obras custeadas com recursos federais. Delatores relataram que o pai de Mota teria atuado como líder de um esquema responsável por cobrar propina de empreiteiras e contratos de saúde e infraestrutura financiados por meio de emendas parlamentares. Ele, entretanto, nega as acusações. Em 2025, a gestão do prefeito voltou ao radar da Polícia Federal durante a Operação Outsider, que apura fraude e sobrepreço em uma obra viária de 6 milhões. A corporação, porém, afirma que Nabor não é alvo direto da investigação. Valioso esse pai do Hugo Mota, né? Uma vida por 2.000. Vamos salvar o pai do Hugo Mota e condenar 2.000 a 14 anos, 15 anos de prisão? Não é, Hugo Mota? Isso é justo, né, Hugo Mota? Isso é honrar o cargo que ocupa. Eu não estou nem falando de cargo de presidente. A gente vai chegar lá. Isso é honrar o mandato, né? O cara que foi eleito para representar o povo. Não é nem representante do Estado, não. Você sabe disso, né? Ah, ele é da Paraíba. Não, ele é representante do povo da Paraíba. Senador é representante do Estado. Representante da Paraíba, senador fulano de tal. E lá está ele, o senador, o representante do povo, o deputado Hugo Mota. Aí se torna presidente, aí tem 2.000 pessoas envolvidas em atos do 8 de janeiro e generais presos, ex-presidente da República preso, e o que importa é o Nabor Vanderlei, o pai do Hugo Mota. Esse sim é o bambambam. Esse é o que importa. Deveríamos trazer o pai do Hugo Mota para ser candidato pelo Centrão. Olha aí, Centrão. Lança o pai do Hugo Mota, meu. Vocês não estão caçando um candidato? O Gilberto Kassab não viajou correndo para o Paraná para implorar o Ratinho Júnior, vem ser candidato, vem salvar o Centrão? Lança o Nabor, meu. Esse cara é mais importante do que o Bolsonaro. Esse cara é mais importante do que a Débora. Esse cara é mais importante do que o general Augusto Heleno. Ele é mais importante do que Clezão. Porque todo mundo, meu, é o cara. Lança o Nabor Vanderlei, pai do Hugo Mota. Tá aí, Centrão, o candidato perfeito para vocês. O que importa nesse momento é salvar o pai do Hugo Mota. Então, Fábio, o pamposo do Paulinho da Força, no vídeo que eu coloquei para você, ele não tá lá pamposo, não tá todo bonitão, não tem anistia no meu projeto. Então coloca o seu projeto para votar, irmão. Não precisa colocar 2 anos e 4 meses para Bolsonaro, não. Coloca 10, coloca para votar. Sabe que colocando o PL da anistia, que virou PL da dosimetria, vai virar PL da anistia. Sabe por quê? O cara que bateu na sua porta e falou, vota em mim, eu tô com o Bolsonaro. Mesmo ele não sendo do PL, mesmo ele não sendo do Partido Novo, o PL, gente, eu vou repetir isso aqui pra você. Ah, o PL é um partido de centro, o PL é uma porcaria. Gente, o Bolsonaro é presidente do PL, gente. Se o PL é uma porcaria,
O que estaria fazendo o Bolsonaro lá? Ai, Fábio, o Bolsonaro não tem opção. Não tem opção, meu amor. Você acha que o Bolsonaro não tem opção? Não deixaram ele criar um partido. O Barroso não deixou. Mas você acha que o Bolsonaro não tem opção? Ele não tem para onde ir? Ele não tem para onde ele ir. Você acha? Então tá bom. Você acha que o Bolsonaro tá lá no PL por quê? Tem condições pro Bolsonaro estar lá. Então não tô aqui para fazer defesa do PL, mas só para você entender, se o Bolsonaro tá no PL, é um partido bom. E acabou. O Nicolas tá lá, o Gai, toda a galera, meu. Então, aquele cara que mesmo não sendo do PL, mesmo não sendo do Partido Novo, que bateu na sua porta, não, eu sou do PSD, do Kassab, mas eu tô com o Bolsonaro. Não, eu sou do Republicanos, o meu partido 10 está com Tarcísio lá em São Paulo. O meu partido, ele faz parte da majoritária. A majoritária era, lembra? PL, PP, Republicanos. Nós estamos juntos lá, ó, com o Bolsonaro. O Bolsonaro é o meu candidato, rapaz. E você fez o quê? 10 alguma coisa. 10 alguma coisa. Né? Porque é Republicanos. Aí, o PP, agora lascou que eu não lembro o número do PP, né? Era 11, não era? Tá bom. Pra que existe Google, né? Pra você ligado aqui comigo, olha, eu não sou tão, né? Tão abestado assim. É 11 mesmo. Então, o que acontece? Aí o cara chegou em você. Ó, volta o número preferido, né? Qual o número preferido? 11, 1, 2, 3, né? É fácil, né? Dá até musiquinha. 11, 1, 2, 3. Aí um gotinho outra vez. 11, 1, 2, 3. Gordinho outra vez. E você tá lá. Uhul! Bolsonaro, vou votar nesse cara. E aí lá o cara do 11, 1, 2, 3. Você foi lá e mandou ele pra Brasília. Só que ele vai voltar pra sua casa. Ele vai ter que bater na sua porta. E aí você vai lembrar ele, né? E a anistia que você não aprovou? E a anistia que você transformou em dosimetria, você apoiou, você teve junto? Esse cara não quer essa estigma pra ele. Ele não quer esse adesivo estampado na cara dele. Ele não quer, claro que ele não quer. Então esse é o medo. Já que não tem anistia, o Paulinho da Força, seja homem, meu, até agora você não apresentou um texto, cara. Dá entrevista todo santo dia. Eu acabei de mostrar o vídeo dele. Fala o tempo todo, tá deixando bem claro que não tem anistia, que o negócio é dosimetria. E cadê? Então traz a dosimetria, meu irmão. Hugo Mota. Ah, o Nabor Vanderlei, né? Não deixa, né? Puta merda, meu. Nabor Vanderlei. Esse é o cara, hein? Nabor Vanderlei, no momento, é o cara mais importante do Brasil. Anota esse nome, hein? Nabor Vanderlei. Lembra bem desse nome. Nabor Vanderlei. Jair Bolsonaro tá preso por causa desse cara. A Débora tá condenada por causa desse cara. O general Heleno ainda está condenado por causa desse cara. Nabor Vanderlei, pai do Hugo Mota. Envolvido nisso, envolvido naquilo, nega. Algumas questões, a Polícia Federal falou, não, ele não é envolvido. Só que os ministros falam o seguinte, o Pivete, pauta pra você ver. Nabor Vanderlei. 11, 1, 2, 3.
né? Ou 11 para presidente. Que esse cara é bom, tá? Partido Progressista orgulhosamente apresenta Napor Vanderlei, presidente do Brasil. A gente brinca, mas o assunto é sério, né? A gente brinca, mas o assunto é sério. Você é fundamental para manter o Brasil informado. Compartilhe essas informações importantes. Tá dizendo a minha querida Gladys. E, gente, eu vou falar um negócio aqui para você. Tudo que nós fazemos aqui, nós temos o compromisso com a verdade acima de tudo. Tá bem? Eu não estou aqui arrancando nada da minha cabeça. O que eu trago aqui, eu não só falo, né? Mas como eu mostro a fonte. Você perceber, tem o nome da jornalista ali, ó. A Sara Pérez. Tá bem? Aqui do lado tem o logo. Ô Fábio, você não falou que a matéria é do Oeste, mas tá aqui, meu irmão, ó. Tá do ladinho aqui, ó, chuchu. Tá? E aí, o que acontece? Tudo que nós fazemos aqui dá trabalho para fazer, tá? Aqui, ó. Tá aqui, ó, Oeste. Tá aqui a fotinha da jornalista. Então não arranco as coisas da minha cabeça, não. Tá bem? Eu preciso da sua ajuda para continuar mantendo aqui o nosso canal. Tudo que nós fazemos aqui, como eu disse, é feito para manter você informado. Meu compromisso é sempre com a verdade. E o que eu peço para você é uma ajuda, agora no final do nosso programa, para manter o canal no ar. Então abençoe o abordo, colabore. Nós tivemos aqui a contribuição do nosso querido seu Zé Mineiro, José Antônio da Silva, mandou 5,22. Valeu. O Silas Mendes dos Santos mandou 5 aí. Valeu essa galera aí, ó. Lá no começo do programa, tá? Tô agradecendo só agora. 1000 desculpas, mas tô agradecendo de uma certa forma. Tá bem? 11 95275 3898. Bora lá dar uma moral aqui no canal. Ajudar o programa. Ah, não dói. Muito pelo contrário, você vai até gostar de colaborar, vai fazer o bem, ajudar o gordinho. Ajudar o gordinho voltar às 11. Ajudar o gordinho voltar às 17. Então dá essa força pra gente, por favor. Colabore. Abençoe o Abordo Notícias. Qualquer valor será bem-vindo aqui, desde que vindo de coração, beleza? A informação de verdade, sem censura, sem frescura. Aqui a política é levada a sério. No que rola, vem sem se informar. Aqui tem notícia, pode confiar. A esquerda lacrando, a gente desmascara. Sem medo da pauta, sem blá blá blá. Quem comanda esse barco você já conhece. Tem opinião forte. Sou eu, seu amigo Gordinho. Gordinho, sem papo furado. No Abordo Notícias, o jogo é jogado. Gordinho, aqui é raiz. Notícia de peso direto pra você feliz. Esquema, mentira, manipulação. Aqui a verdade ganha espaço no som. Rindo da turma que quer censurar, mas sem deixar de questionar. Alô, seu Zé Mineiro. Cadê o seu Zé Mineiro? Alô, seu Zezinho. Grande abraço. Gordinho, sem papo furado. No Abordo Notícias, o jogo é jogado. Você ligado aqui comigo, se inscreva, ative as notificações, compartilhe o nosso conteúdo. Não perca um só dos nossos programas, tá bem? 11 95275 3898 para você salvar o gordinho, deixar o gordinho mais aliviado aqui, dá essa moral aí, tá bem? Pra gente, por favor, isso ajuda demais. Se inscreva, ative as notificações, por favor.